Excelentíssimo senhor presidente, vereador Edson Garcia, por já ter feito uso dessa tribuna, quero pedir dispensa das formalidades. Quero lamentar, nesse fim de semestre, a perda de recursos do nosso município. Hoje eu fiquei sabendo de mais 2 perdas significativas de recursos por essa gestão. Na área da saúde, 2 unidades da saúde da família que tinham recursos garantidos para sua reforma e ampliação, os recursos foram perdidos mais uma vez. Ou seja, o custo dessa gestão para a nossa cidade está cada dia maior. E quem paga são as pessoas que mais precisam. Povo do Jardim das Palmeiras, que poderia ter uma unidade de saúde ampliada, com melhores condições. Povo da Palmeira, da mesma forma, tiveram aqui esse custo do povo do Jardim das Palmeiras, senhor presidente, colegas vereadores, Palmeiras, Jardim das Palmeiras, elas estão pagando o preço da incompetência desse governo. O preço da incompetência na viabilização dos recursos que foram conquistados ainda na gestão anterior. Porque esses recursos aqui foram da gestão anterior. Então se fala tanto da gestão anterior, mas sequer estão dando conta de executar os recursos que foram conquistados e que passaram a ser da nossa cidade, passaram a ser do povo da Palmeira, do povo da Rua das Camélias, que já sofre tanto em morar em locais precários, morar em beira de córrego, e agora foi penalizado com a perda desse recurso para a unidade de saúde da família. Está em vias também de perder aqueles recursos que a gente vem falando toda a sessão praticamente, que são os recursos das emendas. Inclusive, recentemente houve uma reunião da Diretoria Regional de Saúde, a qual pertencemos, onde todos os municípios falavam que o que está salvando esses outros municípios são as emendas, que são os recursos que estão sendo aplicados. E o nosso município está perdendo as emendas. Só o deputado José Mentor, junto com o deputado Antônio Mentor, tem mais de R$500 milhão parado na saúde. Enquanto isso, tem médico desesperado que não tem o básico para fazer os atendimentos. Então, olha o custo para a nossa saúde, para a saúde da nossa população, que essa incompetência vem nos causando. E pior, agora com o período eleitoral, acabou a contratação. Então a legislação eleitoral ela não permite a transferência voluntária de recursos. Só são transferidos os recursos obrigatórios. Né? Então quer dizer, as emendas só depois de outubro. Isso significa que nós perdemos mais um ano e que podemos perder esses recursos aqui para a saúde da nossa cidade. Sem contar outros recursos de infraestrutura que estão também parados. Sem contar o FUNEF, que também, desde o ano passado, não foi utilizado. E o que é que eles entendem quando não se utilizam os recursos? Entendem que não precisa. Como é que nós, vereadores, podemos, no final do ano, cobrar dos deputados mais recursos para a Juquitiba? Quando eles forem consultar, tem recurso que há mais de 2 anos e não é utilizado. Lá no Barnabés, que é um distrito, e que para se tornar distrito de fato, precisa de muito investimento, tem R$1 milhão para elaborar projetos. Desde 2013, parado na Caixa Econômica Federal.
o povo do Barnabés, que precisa de tantas coisas, de tantos investimentos lá, e que esse recurso ele é extremamente importante, porque ele vai redesenhar o bairro. Reurbanizar significa redesenhar, significa pegar profissionais da área, fazer um estudo e planejar e apresentar os projetos para vir os recursos para os investimentos. Mas estamos lá sofrendo, e aí as pessoas, aí outro dia os moradores lá me questionando que estão alterando o sentido de uma rua lá, sem consultar a população, prejudicando alguns comércios, sem dialogar com a população, enquanto um recurso desse que repensaria o bairro, né? O recurso que vai desenhar as possibilidades de crescimento e de investimentos está lá parado, correndo o risco de perder. Todos esses contratos assinados, eles têm uma cláusula suspensiva, eles têm um tempo de duração. Se não for executado, o recurso é devolvido para o governo federal e, mais uma vez, a nossa população é que paga. Então, esperamos que no segundo semestre essas questões se resolvam e que possamos voltar aqui na primeira sessão parabenizando pela execução, pelo início desses convênios. Ontem acompanhei pela televisão a presidenta Dilma, que esteve no Maranhão, entregando casas para a população do Maranhão. Mais de 2.000 casas foram entregues, mais de 2.000 famílias foram beneficiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida, que termina esse ano. Mas a presidente Dilma deu uma notícia muito boa, para Juquitiba principalmente, que é que o mês que vem ela lança uma nova etapa do programa Minha Casa Minha Vida. E isso reacende a nossa possibilidade de continuarmos lutando, acreditando em prol das famílias que mais precisam. Eu parabenizo o Cido, que é um lutador, está aí lutando lá para viabilizar também casas aqui para a nossa cidade. Então, a gente precisa acreditar, assim como o Cido está fazendo, está mostrando que está avançando, né, Cido? Está avançando, e quem vai ganhar são as pessoas que precisam de moradia decente. Só no nosso PLIS, para quem não conhece, PLIS é o Plano Local de Habitação de Interesse Social, que foi elaborado em 2010 e que apontou um déficit de 1.500 casas no nosso município. Então, só esse documento, ele já capacita o município a receber recursos para investimento nessa área. E nós estamos trabalhando com um projeto de 1.200 casas. Nós acreditamos no projeto para 1.200 famílias. E eu tenho certeza que nós vamos superar as dificuldades e nós vamos oferecer essas moradias. Porque ainda essa semana, ontem, falei com o Lacir Baldusco, que continua na Secretaria de Habitação, falei com a Maria Serrano, também diretamente ligada na Secretaria de Habitação, e eles continuam trabalhando para viabilizar 1.200 casas para Juquitiba. Então, a Secretaria de Recursos Hídricos continua trabalhando para viabilizar essas unidades. E parece que só o Poder Executivo que não trabalha para isso. Mas nós vamos empurrar, porque eu acho que vale muito mais a necessidade e a vontade da população do que a incapacidade de um governo que passa, que tem período de validade. E as pessoas, nós continuaremos o nosso município e merecemos um município cada dia melhor. Então, vamos continuar. Fiquei feliz com esse anúncio da presidenta Dilma. Vem aí um novo Minha Casa Minha Vida e nós continuaremos a nossa luta aqui. Obrigado. Convido o vereador Gilmar Pires de Camargo.